E eu gostaria de saber se o que o Eduardo falou para vocês teve sentido, se vocês precisaram de falar algo para ele ou não. Fez total sentido. Nós não precisamos sequer abrir a boca para falar para ele. Ele nos falou tudo, né? E assim, é de impressionar, é de arrepiar como bate em cima. Maravilhoso. Como é que você está se sentindo agora? Assim, eu posso dizer que eu tô sentindo uma leveza que há muito tempo eu não sentia. Que bom, que bom. Você chegou sentindo alguma dor física? Eu Sim, eu também. E como é que tá agora? Faz dias que eu tô com dor no braço, nas costas. Uhum. Da hora que eu cheguei aqui, parece que eu senti um alívio. Já aliviou? Eu também, após uma cirurgia, já tem 1 ano, eu não me recuperei, fui em todos os médicos, ninguém me dava uma posição. E doía ao sentar, por incrível que pareça, cheguei aqui, eu tive só leve incômodo agora, assim, muito leve. Que bom, eu gente. tenho certeza que eu vou ficar 100% novamente. Nós estamos com o Eduardo Sabag. O Eduardo Sabag, ele tem o maior canal espírita do mundo. Eu falei Brasil, não, já superou, do planeta. Ninguém é mais visto do que ele no mundo quando o assunto é o espiritismo, as crenças. E ele vai conversar um pouquinho com a gente. Primeiramente, muito obrigada e que alegria te receber aqui, viu, Eduardo? Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco sobre espiritismo. Eu achei que ia conseguir falar com você online, porque a fila de espera de responder e-mail dele é de 3 mil pessoas. 8 mil agora. Ah, já subiu? Mas... Era 3 até o mês passado. Agora tá 8 Tá 8 mil. Aí eu falei, bom, eu vou deixar lá. 1 hora vai responder. E aí deu certo de, além dele me responder, tão brevemente ele estava aqui perto e está passando aqui ao vivo com a gente. Minha gratidão. Obrigado a vocês, viu? E aí, olhando o canal do Eduardo Sabag, que é o mais visitado nesse planeta, ele já fez, obviamente, os posts da morte da Marília Mendonça. E a primeira coisa que eu quero saber, Eduardo, você com seus estudos, que são todos muito bem baseados, fundamentados, você não tirou isso além, né? Você estuda e estudou muito sobre isso. Chico Xavier era um Kardec, né? Isso 100% aí. espiritismo. Será que mortes como essa de Marília Mendonça e tantos que morrem dessa forma trágica que ela morreu, estava escrito? Sim, com certeza. Porque, assim, na verdade existem 2 tipos de morte, basicamente. Aquelas que ocorrem sem a imprudência, né? E essa, por exemplo, por mais que às vezes não sei qual que foi a causa, né? Isso pode ter sido algum leve erro do piloto, alguma coisa assim. Isso não quer dizer que causou imprudência. Então, com certeza, isso era para acontecer. Senão, Deus seria injusto, né? Então, não cai nem uma folha no chão sem que Deus queira. Então, a gente vive num mundo regido sob as leis naturais e sob as leis de Deus. Então, tinha um propósito para ter acontecido aquilo daquela forma. Outra causa que eu falei é pelo suicídio direto, né? Que é algo terrível, péssimo. Que leva pro mundo espiritual, né? Isso, que leva a pessoa a um sofrimento absurdo. A pior crime que tem contra a sua própria... Contra a vida mesmo, o crime que tem é o suicídio direto. E o suicídio indireto, por exemplo, o cara encheu a cara, sai dirigindo bêbado e causa um acidente e morre, né? Desencarna. Isso é um crime também muito ruim, mas tirando esses 2 casos, um caso como o dela, mesmo que tenha sido um acidente, o acidente não é bem um acidente, né? Algo que está previsto acontecer, e uma das provas que a gente tem é que um período antes, 1 ano antes, ela teve um sonho com uma cachoeira e ela relatou esse sonho dela no Twitter, né? Então, assim, ela relatou, inclusive eu fiz um vídeo no meu canal, no Espiritismo Raiz, e falei sobre isso, porque essa é mais uma Ela vai prova. sentindo a hora que chega o final da vida? Algumas pessoas sentem, como você vê no Ayrton Senna, que você percebia que ele não estava legal aquele dia, você visualizava as imagens, as últimas imagens dele, ele percebia que alguma coisa ia acontecer, né? E você vê, por exemplo, naquele caso do Kevin lá, que ele falava que ele sabia que ele não ia viver muito tempo, né? E ele falava essas coisas, umas monas assassinas também. Tinha o mesmo andar de avião. Que eles tiveram sonhos premonitórios. Isso acontece porque os espíritos, né, que cuidam de nós, vamos dizer assim, eles nos dão essas intuições a fim de que a gente perceba que existe um mundo espiritual, existe algo que nos rege. Não é só isso aqui, né? Não, muito maior e muito mais lógico. Então, como esses bons espíritos que trabalham em nome de Deus, em nome de Jesus, a fim de nos auxiliar nesse processo de evolução, eles fazem o quê? Eles vão lá e vão colocando pequenas coisas. Ah, o Kevin vai morrer daqui a X tempo, vamos colocar essa informação. Ah, a Marília Mendonça vai morrer, vamos colocar essa informação. Você vê que são situações que são acidentes, mas que estão realmente... Não só ela, mas todos os 4 que estavam com ela. Exato, isso também. Mas assim, é interessante que a gente visualiza que no nosso dia a dia, a gente também enfrenta essas situações.
Quem é que não conhece alguém que morreu, né, que desencarnou um certo período e que antes teve uma certa premonição ou que sentiu alguma coisa assim, queria acontecer? Meu pai mesmo, meu pai falou, minha mãe, quando ele começou a passar mal, ele falou assim, eu vou morrer, eu tenho certeza. Então, assim, existe claro que às vezes existe o desespero da pessoa e tudo mais, mas nesses casos a gente percebe que teve essa comunicação anterior. Mas realmente, isso estava na programação antes da gente reencarnar, antes da gente iniciar nossa existência, a gente faz algumas escolhas baseadas nas nossas vidas passadas. Então, por exemplo, por isso que às vezes pessoas têm uma vida tão difícil, outras tão fáceis, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, as nossas escolhas atuais refletem no nosso futuro e as nossas escolhas de outra vida também refletem no nosso futuro. Mas, assim, a morte, na verdade, embora pareça ser algo muito ruim, ela não é ruim para nós, porque existe uma vida após a morte e é uma vida onde a nossa evolução continua. Então é um processo que ela passa, como a Marília Mendonça passou agora, um processo que vai dar continuidade na evolução dela. E muitas vezes, até para os bons espíritos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo tem um título lá, um texto, Mortes Prematuras. Eu tenho bastante vídeo sobre isso no canal, e eu fiz também nessa semana sobre a Marília Mendonça. E ele fala lá que, na realidade, muitas vezes essa morte prematura, ela é uma coisa boa, quando causada não por imprudência, porque faz com que o espírito retorne ao mundo espiritual, sem que ele tivesse, por exemplo, ficado aqui ganhando mais problemas, porque às vezes ele já fez o que ele tinha que fazer naquela existência, e aí eles consideram que ele já está pronto para voltar para o mundo espiritual. Ao invés de ficar aqui passando, às vezes, por dificuldades, por coisas mais ruins, ou então deixar-se, por exemplo, viciar em álcool, em drogas, ou causar problemas que possam... Eduardo, e como que é essa aceitação? Por exemplo, Marília Mendonça agora, como que ela está? Então, o que acontece muito, né? No caso dela em específico, como ela era uma boa pessoa, ela tinha... Demais, eu tive com ela 2 vezes. né? Ela tinha um bom coração. Demais, ela tinha uma alma muito boa. Humilde, Era. mas... Leve. Assim, o que as pessoas falam às vezes, mas ela bebia. Ela bebia, isso não é nada bom, mas de uns tempos pra cá ela realmente parou de beber. Tinha parado, tinha parado de beber tudo. E esse período que ela bebeu, ele vai causar um pouco de transtorno nela após a morte, mas assim, não é algo muito grave, porque... Sim, mas assim, ela teve um bom desencarne, porque pessoa do bem, o que importa depois da morte é a vida que ela teve e não como ela morreu. Então não importa se um cara morre de um jeito ou de outro, passou dessa morte física, morte biológica, ele inicia uma nova caminhada. Depois de quanto tempo isso? Então, ela está agora adormecida? O que acontece com ela é semelhante ao que aconteceu no livro Violetas da Janela, que é relatado, né, pela Patrícia. É muito bom o livro. E nesse livro ele fala o quê? Não, vamos falar sobre a Marília Mendonça em específico. Morreu, desencarnou. Boa pessoa, foi atendida. Como eu contei lá no meu vídeo, no Espiritismo Raiz, as pessoas, das 5 pessoas que estavam lá, uma delas não teve um mérito para ser atendido pelos bons espíritos por conta da conduta dela. Claro que eu não vou falar quem que é nem nada, mas nem sei, na verdade. Mas eu sei que não é a Marília Mendonça e é uma das 5 pessoas. E aí ela vai... aí ela tem outros destinos, vai pro purgatório, que a gente chama de umbral, né? Tinha gente com ela assim? Sim, uma das pessoas. Tá. E o resto é atendido. E aí cada um vai, dependendo do seu mérito, vai ter um atendimento melhor ou pior. Lá não funciona carteirada, não funciona ser famoso, não funciona ter dinheiro. Ela é igual todo mundo. Se tem um lugar que todo mundo é igual, é a hora que nasce e a hora que morre. Lá não adianta você ser amigo de não sei quem, não funciona essas coisas que funcionam na Terra, não funciona. Ali vai valer o seu mérito. E Chico Xavier fala, né, que o bem que você faz é ser o advogado em toda parte. E quando ele fala isso, ele está querendo se referir realmente após a sua vida. O bem que você fez durante a vida, ele vai te ajudar quando você chegar nessa parte, exatamente. Então ela é atendida, eles retiram o espírito dela, levam para um hospital espiritual. E o que eles fazem? Uma coisa que é comum nesses casos. Eles aplicam passos magnéticos na cabeça, no cérebro espiritual dela, para que ela fique dormindo, para que ela não sinta... É verdade que é os 7 dias? Por isso que a Igreja Católica faz a missa do 7º dia? Na verdade... Não é uma relação? Não tem uma relação. Tá. Mas eles vão fazer isso, considerar até o período que eles acham que é necessário. Porque muitas pessoas agora estão pensando em tristeza sobre isso, com agonia, e isso não vai fazer bem para ela. É por isso que falam que não pode ser seguro o espírito. Exato. Tormenta. Isso, a tormenta. É verdade. Claro. E aí eles levam para lá
e deixam ela dormindo para que ela não sinta esse processo. Eu acompanho um outro caso de um rapaz que trabalhava lá comigo, recentemente foi o mesmo processo, eles deixaram o menino dormindo por esse período, porque as pessoas pensam, não é por maldade, mas elas ficam, Tá todo mundo sofrendo, o Brasil sofre pra caramba, imagina a quantidade de energia que ela tá. que ela não recebe, angustiada. Tem pessoas que sentem a gratidão e é o sentimento que deve realmente permanecer pós esse período. Mas durante esse período, muita gente fica com agonia, chora e acaba enviando essas energias para ela, porque o mundo é energia. A nossa matéria é energia condensada, mas a energia está circulando para todos os lados. Então, ela recebe naturalmente isso. Então, para que não ocorra, eles vão lá, deixam ela dormir num período, uma semana, 10 dias, 15 dias talvez. Daqui a pouco baixa a poeira, as pessoas param tanto de ter esse sentimento que está muito fresco na gente. E aí eles vão lá e deixam ela acordar. Ela vai acordar num hospital espiritual. E vão Ela está dormindo, então? Está dormindo. Vão dar nova situação para ela ali e ela vai ter que... Não, a gente está usando o caso da Marília Mendonça, que é uma morte que comoveu todo o Brasil, mas serve para todos que estão nos ouvindo agora, que acabaram de perder. Exato. Quantas milhões de pessoas não morreram agora por conta da Covid? Que ano foi esse? É o que eu falo também nos meus vídeos, exatamente. A gente tem que pensar, é claro, a gente acaba sensibilizando porque é um caso que ficou famoso porque é uma pessoa conhecida. Por ser quem era. Mas todos os dias, milhares de pessoas boas morrem e a gente tem sempre que refletir sobre a morte. A gente acaba vivendo, né? A sociedade de forma geral vive sem pensar na morte, como se só o vizinho fosse morrer. Só que isso acontece para nós e é bom que a gente esteja... Claro. O Eduardo, é normal que a gente sonhe com quem morreu? É uma forma deles virem visitar? Isso acontece? Eles vêm visitar seus familiares? Quando a gente dorme, todas as noites, a gente sai do nosso corpo pelo desdobramento que é relatado nos livros de Allan Kardec. E a gente vive em experiências. E muitas vezes a gente recebe a visita espiritual de algum espírito, né, de algum familiar, e a gente conversa com ele durante o nosso sono. E quando você volta, você tem essa recordação. E quando é uma recordação muito vívida, assim, que você lembra, por exemplo, que na grama era assim, aquela coisa que parece que realmente aconteceu. Nossa, porque realmente aconteceu. Mas mistura-se um pouco com o seu inconsciente. Claro. Então, por exemplo, você conversou com tal parente, mas aí tinha um balão passando. Porque foi algo que você viu durante o seu dia, que o seu cérebro biológico processou no seu inconsciente, que mistura um pouco, mas isso realmente, essas conversas acontecem. Inclusive, há muitos relatos, eu faço atendimento gratuito, nunca cobro nada de ninguém, né? E há muitos relatos, nunca não ganho R$0 com o espiritismo, né? É sempre bom deixar bem claro. Eu tenho minha vida profissional muito bem sucedida por conta que eu sou empresário, né? Mas eu R$0, tudo que eu faço é sempre gratuito. E nesses atendimentos acontece muito assim. Nossa, eu tenho sonhado com a minha mãe o tempo inteiro. Aí a gente vai ver, a mãe dela morreu, não quer sair da casa e fica lá andando na casa. Aí quem dorme acaba sonhando com ela. E como é que faz para tirar isso, então? Porque às vezes também não é bom, ou isso tem alguma relação de bom ou ruim? Pra mãe, nesse caso, ela não está tendo vida confortável, porque ela está lá, vamos dizer, doente espiritualmente. Porque ela não quer seguir. Então, as pessoas confundem, né? Isso acontece comigo porque eu acabo, por exemplo, eu sou empresário, tenho bons negócios, tenho carros bons. As pessoas falam, pô, você é ligado em vida material. Mas não é isso. Ligado em vida material, por exemplo, é um caso dessa senhora aí, que acontece muito. Ela é muito ligada naquela residência, isso é bom até servir de alerta. E ela tem ela é presa demais. Apego, né? Apego, exatamente. O apego. Ela morre, o que acontece? Ela está tão ligada naquelas coisas físicas que ela não consegue nem ver o mundo espiritual. Então chega um espírito perto dela, ela não consegue ver. E aí ela fica naquela casa. Aí às vezes a casa é vendida ou alugada. Tá lá ainda. E ela fica ali. E ela fica tentando atrapalhar as pessoas que estão dormindo. Como que a gente se livra disso? Então, antes da gente morrer, a gente tem que se conscientizar que a nossa vida é espiritual. E que a gente não pode ter apego a nada material. As coisas vêm e vão. E o que realmente continua é a nossa vida. Tudo é de Deus, porque daqui a 150 anos, ninguém está aqui na Terra vai estar vivo. Não. Vão ter outras pessoas aqui. Então, verdade. Só se for pela reencarnação, né? Mas aí é outra questão. Então, tudo que está aqui é de Deus. Então, a gente não pode se considerar dono de uma casa ou dono de algo. Entendi. Assim, né? O Eduardo, todo mundo... Você é médium? Sim, eu sou médium. Qual que é o seu? Eu faço fotografia, eu vejo, ouço, eu tenho todas as dignidades. Eu faço cirurgia. Tá tudo bem aqui? Tá tudo bem. É um bom ambiente aqui. É um bom ambiente? Sim, com certeza. Tá tudo, né? Sempre umas pessoas melhores ou piores, mas... não, os ruins a gente ignora. É verdade que quando a gente tá bem espiritualmente, o espírito ruim não chega? Não chega. E eu diria mais uma coisa. A felicidade, ela está extremamente relacionada a essa nossa energia, a nossa vibração. Oração? Oração, mas não só oração. Tá. É vigiar e orar. Vigiar os nossos pensamentos, né?
não cair em baixa vibração, não aceitar a sugestão dos espíritos obsessores, que muitas religiões chamam de demônio, coisas de tal. E também fazer boas coisas, né? Não adianta você falar mal dos outros e na igreja falar mal dos outros. E no centro espírita prejudicar as pessoas, então não adianta nada. Né? Mas um exemplo bom que a gente tem é que a gente vê aí muitos artistas americanos que têm acesso ao melhor médico, a fãs se suicidando. E a gente vê o Chico Xavier, que é um cara que viveu na extrema, vamos dizer assim, simplicidade. Verdade. Os últimos momentos do Chico Xavier, ele estava cego de um olho, quase não via direito, não andava mais e feliz de uma ponta a outra, porque a vibração que ele encontrava traz a verdadeira felicidade. Por isso que a gente tem que parar de buscar realmente nas outras coisas e refletir no nosso espiritual. Ser grato, é verdade? Também. Que o perdão, ser grato. A prece é importante, mas é importante as nossas ações e as nossas intenções frente às outras pessoas. A nossa intenção e o que a gente deseja para o próximo é o que reflete diretamente na gente. É muito importante. Tudo que você manda para o universo? Com certeza, você recebe de volta, lógico. Né? Isso é verdade. Também controlar e se estabilizar nossos pensamentos, a nossa raiva. Os vícios são os problemas, né? Buscar, se você tem problema com depressão, busca uma ajuda médica, busca um terapeuta. Tem que buscar, porque aí você se mantém mais estável. Uma vibração melhor, né? Evitar o confronto das pessoas necessário. Às vezes, sim. Às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes. Até Jesus mesmo jogou os caras no templo lá, jogou as coisas. Porque às vezes a gente não pode deixar que o mal prospere. Às vezes é necessário que a gente tome uma atitude mais drástica, mas de forma geral a gente tem que tentar propagar o bem, né? Lógico. O Eduardo, fala o seu canal, que é o maior do mundo, é Espiritismo Raiz. Espiritismo Você tem Raiz. dois. Tenho dois, Espiritismo Raiz Cortes, né? Sim. E o Espiritismo Raiz. E lá a gente tem até o tratamento, é gratuito. Que a pessoa pode escrever no YouTube, Espiritismo Raiz, Cirurgia Espiritual. Ela pode fazer à distância, ela é gratuito e muita gente foi curada de muita coisa lá. E é tudo, não precisa nem avisar a gente. Ela faz tudo online, né? E gratuito. Mas tem uma equipe de Sim, uma equipe de 400 espíritos, na verdade. A gente faz milhares de cirurgias dessas. E nos encontros que eu faço, a gente vai para os encontros, eu atendo até 100 pessoas. Fiz recentemente Fortaleza, Brasília, Goiânia. E a gente tem alguns relatos aí de pessoas que foram curadas e que realmente voltaram. Por exemplo, eu fui no de Goiânia agora, 3 pessoas que fizeram a cirurgia em Brasília foram lá só para agradecer que realmente foram curadas. Isso está no meu canal, né? Legal, né? E é tudo de graça. E meu Instagram está embaixo, esse aí mesmo, Sabag, essa é a BBAG. Eduardo Sabag, com 2 Gs, Espírito Raiz é o canal. Obrigada. Muito obrigado aí pela oportunidade. Que você possa estar mais vezes com a gente, tá bom? Com Falando certeza. sobre este e outros assuntos. Só me chamar que nós estamos aí. Que bom. É um prazer receber. Parabéns, viu? Obrigado, viu? Pelo seu trabalho com milhares, né, de pessoas que você ajuda levando uma mensagem de amor, que eu acho que resumidamente é isso, né? Sim. Que bom. Muito obrigado. Obrigada. Eduardo Sabag, ao vivo aqui no Destaque, maior canal espírita do mundo, ao vivo aqui em nosso programa. Maravilhoso, né?